Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman, e hoje vamos falar sobre um assunto que eu considero um assunto duplo, ou seja, que traz duas facetas de operações que se definem de duas formas diferentes e também se aplicam de formas diferentes. Então, para mim, este é um assunto duplamente usado e duplamente poderoso. Esses termos se referem a duas potências que são as seguintes. A primeira é a palavra dinamis, que ao português se traduz como poder. E a segunda é a palavra exousia, que também ao nosso idioma se traduz como autoridade. Agora veja bem, a partir daqui vamos ver que há duas palavras diferentes, certo? Se há duas palavras diferentes, eu pergunto, serão a mesma coisa? Será que essas duas palavras representam o mesmo conceito ou a mesma definição e podem ser usadas da mesma forma? Então, veja bem, para começar, em uma forma bem simples, eu diria que não. Elas não são a mesma coisa, se manifestam, operam de uma forma muito similar, porém são duas coisas diferentes. Primeiro, porque os termos são diferentes, certo? Aqui eu estou usando o grego koiné, que é o grego original do Novo Testamento, e o koiné é o mais simples e mais fácil de se entender. Então, essa palavra aqui, dinamis e exousia, vem do grego original do Novo Testamento, porém, ambas estão traduzidas ao nosso português. Vemos que tanto dinamis e exousia como poder e autoridade são palavras diferentes. Então, a primeira coisa que me faz pensar, por lógica, é que a partir da definição, elas não são a mesma coisa. Segundo, vamos ver no decorrer deste vídeo que, naturalmente, dinamis se define como eficácia. É uma das suas definições. Eficácia para poder. Enquanto que autoridade ou exousia também tem algumas traduções. Uma delas é a palavra direito. Ou seja, em outras palavras, o poder traz a eficácia sobre aquilo que fazemos. O poder ou dinamis traz a eficácia sobre o que fazemos, enquanto a exousia ou autoridade nos dá o direito de usar esta eficácia. Vou repetir. Dinamis, uma das traduções é eficácia, e para exousia ou autoridade, uma delas é direito. Só literalmente falando, dinamis traz a eficácia sobre o que fazemos, falando de ministério. Enquanto isso, a autoridade me dá o direito ou nos dá o direito de usar esta eficácia naquilo que fazemos. Ou seja, bem simples, para mim está bem claro a partir de aqui. Agora, antes de passar adiante, eu quero explicar que como se tratam de dois termos diferentes, esse vídeo ficaria muitíssimo longo se eu vou trazer tudo o que posso sobre esses dois termos dentro do mesmo contexto. Então, por causa disso, eu vou dividir o tópico de hoje em mais de uma parte. Hoje vamos ver somente a primeira parte, que é toda a parte introdutória sobre dinamis e exousia, ou poder e autoridade. Na semana que vem, veremos então especificamente cada um deles. Está bem? Então, partindo daqui, vamos ver como começamos a primeira parte. Começaremos então com algumas perguntas breves, porém muito importantes, e que nos ajudarão a entender que é dinamis, que é exousia, como usar cada um deles, como se aplicam, que semelhança há entre eles e também que diferenças. Vamos ver então que a primeira pergunta aqui é essa. Em sua opinião, poder e autoridade são a mesma coisa? Ou seja, eu tenho a minha resposta pessoal, mas o que é que você acha? Eu pergunto isso porque há muitas igrejas e denominações que dizem que sim, que poder e autoridade é a mesma coisa. Eles pregam, ensinam e até tentam fazer demonstrações de que os dois são a mesma coisa. Eu, sinceramente, penso que não.
Não é. Poder e autoridade são duas coisas diferentes e vimos lá no slide anterior que a partir do mesmo nome ou do mesmo conceito, poder, autoridade, duas palavras diferentes. O dinamis e exousia, duas palavras gregas diferentes. Então, não pode ser a mesma coisa a partir daí. Segunda pergunta, como se conceitua cada um deles? Ou seja, que conceito daremos? Que explicação? Que classe de informação traremos acerca de cada um deles? E vamos ver se trazemos alguma bem útil durante este vídeo. E também a terceira pergunta: qual a diferença entre ambos? Será que há alguma diferença? Será que há alguma semelhança? Então, desde o começo, eu vejo, é a minha opinião pessoal, você tem o direito de ter a sua, mas eu acho que não são a mesma coisa. Então, por isso, há diferenças, porque não são a mesma coisa. Agora, a pergunta aqui, eu enfatizo para mim mesma. Então, sabemos que há diferenças. Agora, será que também há semelhanças? Será que são semelhantes entre si em algum aspecto? Vamos ver, então, como entendemos isto a partir daqui. Começaremos então com algumas definições etimológicas. Quando falamos de etimologia, falamos da raiz da palavra. E às vezes, algumas palavras que são exceções têm até mais de uma raiz. Então, a raiz da palavra, que é a etimologia, nos traz a informação e a ideia, e até abre um pouco o nosso vislumbre de conhecimento para ver de onde a palavra veio, de onde se originou e por que se define dessa forma. Então, eu gosto muito da etimologia porque fala da raiz e também gosto muito porque envolve a gramática. Se há uma coisa muito útil que devemos usar quando estudamos um segundo idioma, são as gramáticas, são os livros. Algumas pessoas se contentam somente em usar dicionários porque traduzem. Porém, as gramáticas explicam as regras e nos ajudam a entender esta parte aqui, que ninguém explica muito assim facilmente. A etimologia nos mostra as regras e as regras vêm a partir das raízes que se refere à etimologia. Então, vamos ver que é importante a gramática e não apenas o dicionário. Então, quando estudamos um segundo idioma, é necessário buscar concordâncias, comentários, há comentaristas excelentes que investigam muitíssimo para então trazer-nos as informações, porque a tradução é uma coisa muito simples. É necessário para entender o que é isso, mas não explica por que isto. Então, quando estudamos, precisamos de concordâncias, dicionários, comentários, livros de explicações, comparações, interpretações, porque então não poderemos chegar a análises ou a exégeses se não sabemos nada sobre a etimologia. Vamos ver então que etimologicamente começaremos pelo lado gramatical. Como já disse, eu gosto muito do lado gramatical, porque aí eu considero a base, o primeiro passo para se entender a origem da palavra. Veremos então que gramaticalmente poder vem do latim potere, e este potere, a palavra em si, já vem de outra raiz, que é poti, e que literalmente se traduz como dono ou amo. Ou seja, quando falamos de dono, falamos de alguém que está sobre uma propriedade, por exemplo, que é dono, que é digamos, que é o dono de algo. Como dono, esta pessoa pode manejar, pode decidir, pode mudar, pode decidir preços em caso de querer vender, pode decidir o estilo, a cor, pode decidir tudo porque é o dono. Quando falamos também da palavra dono, falamos de alguém que está em uma posição muito alta. O dono não está no mesmo nível do comprador. O dono não está, inclusive, no mesmo nível do sócio, porque ele é o dono, ele está na posição mais alta. Isto aqui é apenas uma comparação para definir mais ou menos o que seria poder, principalmente tratando-se do poder de Deus. É este poder que está sobre todos os demais poderes. Se existem alguns outros poderes,
dentro da nossa sociedade, ou em nossa formação acadêmica, em nosso nível de experiência, ou em nossa relação social, ou seja lá em que outra área, o poder de Deus é o que ocupa o primeiro lugar. Está bem aqui, é como o teto de uma casa, a cobertura. A casa não existe, por mais linda que seja, se não tem um teto lá em cima. Então não é uma casa, ou não é uma casa completa. Por isso, o poder está muito acima de qualquer outra coisa que possamos mencionar. Por isso é comparado e até definido como dono ou proprietário sobre algo. Em outras palavras, o poder de Deus decide, comanda, dirige. O poder de Deus confirma aonde tu e eu devemos ir. Como devemos chegar lá? Que caminhos devemos tomar e como devemos viver ou agir ou reagir durante o processo até chegar lá naquele ponto final. Essa aqui é função ou responsabilidade do poder ou do dinamis de Deus, que é o que está sobre todos os demais poderes, por isso é dono. Então, a partir deste breve conceito, entendemos que o poder é a capacidade de dominar. E veja que esta palavra domínio combina bem com o que é o poder, de acordo com o que eu expliquei agora. Capacidade de dominar sobre pessoas e também sobre circunstâncias. Então, é a capacidade, é outra definição do poder, como vamos ver daqui a pouco. É a capacidade de domínio. O poder de Deus domina, especialmente quando lhe damos espaço, quando dizemos, Senhor, vem, toma o teu lugar. O poder de Deus domina. Vamos tratar de ver alguns exemplos bíblicos a partir daqui. Em contraparte, temos aqui a autoridade, que é a outra palavra que estaremos estudando durante esta introdução de hoje. A palavra autoridade também vem do latim autócritas, que traz a ideia de aumentar ou progressar algo. Ou seja, a palavra autócritas aqui nos dá a entender que a autoridade pode fazer que algo pequeno se torne grande, que algo limitado se estenda ou se expanda para mais longe, fique mais amplo, mais alto ou fique maior, porque traz a ideia de aumentar ou progressar. É muito necessário estar revestido com a autoridade de Deus, principalmente quando fazemos a sua obra e também quando queremos viver uma vida cristã vitoriosa. Precisamos tanto do poder como da autoridade do nosso Deus. A partir dessa breve definição etimológica, gramatical da palavra autoridade, ela é definida então como a habilidade que alguém tem de influenciar sobre pessoas e circunstâncias. Agora, ainda somente a gramática, sem necessariamente usar o poder. Ou seja, falando de forma secular, diria assim, de forma geral, sem enfatizar muito o aspecto cristão. Essa definição sobre autoridade é definida como uma habilidade que alguém tem de influenciar. Então, para começar, eu quero fazer a diferença rápida, se é que posso, entre capacidade e habilidade. Eu creio que capacidade é aquilo que herdamos ou que recebemos de algo, de alguém. Neste caso, por exemplo, recebemos o poder de Deus. Não inventamos este poder, recebemos como um poderoso requisito, uma poderosa condição para fazer algo eficazmente, uma vez que eficácia é também o sinônimo de poder. Então se transforma em uma capacidade. Eu recebi o poder de Deus, tu recebestes o poder de Deus, fomos capacitados por Deus. Agora, a habilidade já se refere mais a uma capacidade natural do homem. Ou seja, temos a habilidade de fazer algo bem. E fazemos bem porque é algo natural, é uma habilidade. Inclusive, há pessoas que fazem certas obras, por exemplo, obras de arte, e nem sequer estudaram artes plásticas, ou nunca aprenderam a pintar, ou desenhar, ou fazer coisas assim.
é simplesmente algo que parte do natural. A pessoa é por si mesma criativa e tem muita imaginação, então aplica todas as suas habilidades naquela obra que faz, ou naquele tipo de ofício, ou arte, ou seja lá o que. A coisa é que a habilidade parte mais do natural do homem, nasce com ele, se desenvolve nele, surge dele, enquanto que a capacidade é algo que se herda, como, por exemplo, recebemos ou herdamos o poder de Deus. Agora, aqui a habilidade está associada com influência, ou seja, há pessoas que têm habilidades excelentes para fazer coisas excelentes, como, por exemplo, arte, e outro tipo de função dentro da mesma arte, como pintura, cerâmica, monumentos e coisas assim, arte de cantar. Há pessoas que já nascem cantando, parece, pessoas que trabalham muito bem com a literatura, como escrever livros, são muito hábeis, nem estudaram para isso, não receberam nenhum tipo de treino, nem mesmo nenhum tipo de informação, e elas já nascem fazendo, é algo natural delas. Porém, há também aquela habilidade que não é exatamente bem positiva. Por exemplo, existem pessoas que têm uma grande habilidade de manipular a outros. Isso também é uma habilidade e que envolve o influenciar. Influenciam pessoas e as convencem, inclusive, de que tal coisa é correto quando não é, de que tal coisa é necessário quando não é realmente. Então, aqui nesse ponto é que se aplica esta última parte, sem necessariamente usar o poder. Primeiro, porque se está usando uma habilidade natural, como já vimos, e por isso pode se influenciar, inclusive negativamente, como por exemplo a manipulação, sem depender do poder. Porque uma vez que o poder de Deus se manifesta aqui dentro deste processo de influenciar negativamente, as coisas serão reveladas. Não é certo? Porque o poder de Deus não vai de nenhuma forma concordar ou ser a complementar com algo que é negativo. Uma vez que o poder de Deus ou a presença de Deus chegue, tudo que é mal é descoberto, todo o escondido vem à luz. Nesse caso, então, não funcionaria nesse aspecto de influenciar, porque mais bem as pessoas seriam libertas por causa deste poder de Deus, que é totalmente positivo, como já sabemos. É só para fazer uma pequena diferença. Ambas palavras vêm do latim, ambas têm uma definição bastante clara e também mostram um pouco do produto, ou seja, o resultado de cada uma quando entram em operação. Então, não esqueçam, é importante seguir as informações gramaticais, elas nos ensinam muitas coisas. Agora vamos ver a segunda parte da definição, que, por um lado, gramaticalmente, agora vamos ver biblicamente. Que diz a palavra do Senhor sobre o dinamis? Vamos ver então que dinamis, de acordo com a Bíblia, é literalmente poder, também eficácia, como já disse. É considerado uma força, também uma potência e um domínio. Ou seja, o dinamis de Deus, que conhecemos como poder no nosso idioma português, é literalmente a eficácia do que fazemos. Lembra lá no primeiro slide, quando eu mencionei, quando eu perguntei, serão essas duas coisas a mesma? Poder e autoridade são a mesma? Então respondemos que não. E explicamos aqui, eu expliquei que o poder é a eficácia do que fazemos para Deus, enquanto que a autoridade é o direito de usar esta eficácia no que fazemos para Deus. Então, eficácia é um dos conceitos, das definições mais usadas e eu creio mais aproximadas ao original. A eficácia não é simplesmente uma força comum, apesar de que a palavra força está aqui e é considerada uma definição para poder, mas como se usa a palavra força para outro tipo de força, eu prefiro então saltar para a seguinte, que é potência e que combina muito mais com eficácia. Eficácia é aquela força que opera, aquela força que reage, aquela força que dá grandes resultados. Por isso é eficácia, porque se fosse aquela força comum, aquela força ordinária, aquela forcinha que qualquer um tem, não faria nenhuma diferença. O caso é que essa força aqui é mais bem uma potência, por isso é definida como eficácia.
porque é uma força ou uma potência que traz resultado, que faz a diferença e que traz grande impacto. Por isso, a eficácia é também definida como potência. Agora, a potência aqui se refere mais àquele poder que explode, bum, explode, e aí muita coisa acontece dentro de nós. Você sabe que quando nós viemos a Cristo, viemos com todas as nossas cargas velhas, não é assim? Tudo dentro de nós parecia estar meio errado, tudo confuso, éramos quase deprimidos, enfim. O Senhor operou essa grande explosão espiritual e aí quebrou todo o homem velho, todo o mau caráter, quebrou aqueles hábitos maus que tínhamos, ou os maus hábitos, aquelas coisas que fazíamos que não estavam bem, que falávamos e que não estavam correta, aquela mentalidade meio assim, meio truncada com coisas que não eram assim sãs ou úteis para nós. Assim que quando essa potência espiritual de Deus ocorreu dentro de nós, provocou uma grande explosão, quebrando o homem velho e então fazendo nascer ou surgir o homem novo, também definido como domínio, como vimos já na parte anterior, referindo um pouco ao latim, e comparado com a palavra dono, expressado como a capacidade de dominar, certo? Então, expressando a capacidade do domínio sobre pessoas ou circunstâncias. Então, vamos ver que, biblicamente, encontraremos referências ou exemplos em que o dínamo de Deus, ou o poder de Deus, se manifesta sempre com muita eficácia, se manifesta sempre com muita potência e se manifesta sempre com muito domínio. Agora, veja bem, se o poder de Deus não fosse eficaz, trazendo bons resultados, como é então que poderíamos orar pelos enfermos? Como poderíamos orar se não tivéssemos esse poder que produz resultados? É por causa deste poder que podemos orar pelos enfermos e vê-los curados. É por causa deste poder de Deus que podemos orar por pessoas oprimidas e vê-las completamente liberadas, salvas, restauradas e libertas das opressões espirituais. Vamos ver então que a partir daqui entenderemos que nada poderemos fazer para Deus, referindo-me ao seu ministério, se não dependemos literalmente do seu poder. Todo esforço que façamos será considerado vão, será nulo se não for coberto e revestido com toda esta eficácia que é o dínamo de Deus, que é o seu poder. Então, não poderemos fazer nada sem desprovido deste poder, porque, na verdade, Deus é a fonte de todo o poder e Ele é quem opera através do próprio ministério. Veremos, então, que todas essas definições aqui, o poder, a eficácia, a força, a potência, domínio, são aspectos do caráter de Deus, são atributos inalteráveis, ou seja, que não podem ser alterados, que não podem mudar do poder do nosso Deus. Esta palavra aparece cerca de 120 vezes somente no Novo Testamento, como vimos, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, aqui está a palavra, recebereis dínamo de Deus, que é tudo isto aqui, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em diferentes lugares, certo? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os fins do mundo. Vamos ver aqui desde o começo, para que façamos toda essa parte aqui, que é ser testemunhas de Deus e ir a outros lugares, cruzando fronteiras para fazer a sua obra, precisaremos primeiro receber o poder. Por isso a palavra está bem aqui no comecinho, ela começa toda esta narração, ela não está no final como se fosse o menos importante, ela está bem no início do texto, porque é o mais importante. Em outras palavras, vocês não serão testemunhas e não irão pela Jerusalém, Judeia, Samaria até os fins do mundo, se antes não receberem este poder. Ou seja, colocando o versículo em outra posição, certo? De trás para frente, mais ou menos. Então, primeiro recebemos o poder e aí
seremos capacitados para ser testemunhas de Cristo, para viver como Cristo, para ser como os pequenos Cristos, como é o outro vídeo que eu trouxe a outra vez, cristianos, pequenos Cristos, dando a entender que somos representantes dele, literalmente, somos representantes de Cristo. Porém, ninguém pode ser isto, ninguém pode chegar a este nível se antes não receber o poder. E mais ainda, não poderemos sair por aí pregando sua palavra, orando pelos enfermos, ensinando a temer ao Senhor Jesus, se não temos este poder, porque aqui o texto segue em sequência. Primeiro recebam o poder, depois serão testemunhas e então estarão aptos a cruzar fronteiras em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o fim dos tempos, até os fins dos confins da terra. Agora vamos ver aqui que esses lugares, esses nomes também representam níveis espirituais. Jerusalém é onde todos já estavam. Em outras palavras, o texto diz: vocês não poderão ser testemunhas nem mesmo aqui na cidade de vocês, ou seja, Jerusalém, porque eles estavam ali, moravam ali. Judeia era um lugar à parte, Samaria mais longe ainda, e os confins da terra nem sequer sabemos aonde termina isso, certo? Então, em outras palavras, o Senhor disse: se vocês não receberem o poder, vocês não poderão ser testemunhas nem mesmo na casa de vocês, e muito menos até os confins da terra. Ou seja, em outras palavras, aqui nesse verso, o poder de Deus, que é o dinamis, definido como eficácia, potência, domínio, é uma condição para poder ser um cristão genuíno, testemunha de Cristo e fazer a sua obra. Vejam a sequência, o nosso Deus é muito sábio. Ele não só disse: bom, tenham poder, caso vocês queiram, se vocês creem, interessante. Não, não, não. Ele disse: se é que vocês querem ser testemunhas, se é que vocês querem seguir pregando aqui e lá até o fim do território do mundo, primeiro, recebam poder. Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus não se faz com a própria capacidade humana. Não podemos depender de nós próprios, não podemos depender do nosso intelecto, por mais conhecimento que tenhamos. Não podemos depender da nossa própria experiência, por melhor que seja. Não podemos. Não podemos depender da nossa eloquência, da nossa boa forma de falar, por mais que falemos 10 idiomas diferentes ou mais. O Senhor nos mostra esta palavrinha aqui como uma condição. Não podemos ser testemunhas, não podemos sequer ser cristãos comuns se antes não recebemos o seu poder. Não podemos pregar sua palavra, não podemos ganhar almas se primeiro não recebemos o seu poder. Outra vez, porque o poder de Deus, como vimos anteriormente, é o que está na parte de cima, é o mais alto, na mais alta posição. Então, é necessário buscar o poder de Deus para ser vitorioso em todas as demais áreas da nossa vida, em cada área em particular. Em contraposição a isso, temos aqui a exousia, que literalmente é autoridade. A autoridade aqui se define como um direito, como eu já mencionei algumas vezes. O direito de exercer esse poder. Ou seja, já sabemos disso, porque já mencionei e repeti várias vezes. É o direito de exercer este poder com grande impacto, a ponto de mudar situações. Ou seja, esta palavra impacto faz parte desse direito de usar este poder. Se nós cremos no poder de Deus, então, se temos sua autoridade, podemos usá-lo a fim de que o que fazemos seja feito com impacto. Por isso mesmo é que a autoridade no slide anterior foi definida como algo que produz crescimento, que expande, que progressa, porque provoca impacto. Impacto é muito mais do que um simples e pequeno resultado. É algo que muda,
que cambia vidas e situações para sempre. Então, o primeiro conceito é que exousia é o direito de usar este poder, que é a eficácia, a potência e domínio. Temos o direito quando recebemos essa autoridade do nosso Deus. E essa autoridade traz tanto impacto que pode sim mudar situações e também mudar pessoas. A autoridade de Deus também deve ser usada e nos foi dada com o propósito de realçar nossa posição em Cristo. Isso é uma coisa bem importante de mencionar. Ou seja, a autoridade de Deus não é um adorno, não é um tipo de decoração, algo de enfeite que alguns usam isso, ok, eu sou cheio da autoridade de Deus. Não é um tipo de adorno. A autoridade nos foi dada para realçar nossa posição em Cristo. Tudo o que fazemos em Cristo deve prosperar, porque estamos revestidos com a sua autoridade. A autoridade de Deus realça nossa posição de cristãos e de ministros do Senhor Jesus. A autoridade também nos capacita a usar seu poder, porque, como já sabemos, é o direito de exercer seu poder, como já mencionei anteriormente. Então, a autoridade nos capacita a usar seu poder contra as adversidades, contra as tentações, contra os problemas, contra os ataques do inimigo. Então, a autoridade de Deus nos capacita. E também nos capacita a exercer com eficácia o ministério para o qual fomos chamados. Ou seja, novamente, a autoridade de Deus não é um tipo de enfeite que alguns têm para proclamar-se ministros ou pregadores ou tanta coisa mais por aí. Não é assim. É um requisito espiritual muito necessário. Quando digo requisito, digo que é algo necessário. Não podemos passar sem ter este requisito que é a autoridade de Deus. Não podemos fazer nada se não temos esse requisito que é o poder de Deus. São requisitos fundamentais, porque se não estamos revestidos com seu poder e com sua autoridade, estamos na carne. E o que vamos fazer na carne é destruir outras pessoas, destruir comunidades, destruir cidades e até países inteiros, como já sucedeu no passado, e a mesma história nos conta de indivíduos que não tinham nada a ver com Deus e destruíram cidades, estados e até países inteiros por causa da influência terrível que exerceram erradamente sobre outros. Então, a autoridade de Deus é um poderoso requisito que nos deve ser dado. E repito, a autoridade nunca nos foi dado para ser um tipo de enfeite, um adorno ou uma decoração espiritual que alguém tem. Ela nos foi dado para ser cristãos eficazes, para fazer a obra de Deus com eficácia, para realçar nossa posição em Cristo e para nos fazer mais que vencedores contra todas as adversidades. Vamos ver também que essa palavra autoridade aparece mais ou menos 115 vezes somente no Novo Testamento, como, por exemplo, vemos em Marcos 6:7. Aqui o texto diz: ele reuniu os 12, referindo-se aos discípulos, e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade. Autoridade é o quê? Os irmãos já esqueceram? A autoridade é o direito de usar esta eficácia que é o poder. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos malignos. Isso é o que nos diz Marcos capítulo 6, versículo 7. Há outros versículos que usam outros textos, como por exemplo em Marcos 3,15, afirma a mesma palavra de outra forma, diz que ele nos deu autoridade sobre todos os espíritos imundos, ou seja, sem exceção, todos os espíritos imundos se submetem quando usamos a autoridade, como também o poder de Deus. Esta é uma coisa realmente tremenda. Vemos aqui que tanto a palavra dinamis como exousia, ou seja, poder e autoridade, aparecem juntos na Bíblia. Em algum momento aparecem separados e outros juntos. Vamos ver aqui, os dois aparecem juntinhos em Lucas capítulo 9, versículo 1. Lemos assim em português: tendo Jesus convocado os 12, referindo-se aos 12 discípulos, certo? Deu-lhes poder
e autoridade. Ou seja, esse é um verso que deixa bem claro que poder e autoridade não são a mesma coisa. Poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem os enfermos. Vou observar 3 ou 4 coisas bem rápido aqui. A primeira é que o nome Jesus, que está bem aqui na frente, nos dá a entender que ele é o cabeça, que ele é quem dá, quem outorga, quem distribui certas coisas aos seus filhos. Neste caso, estamos falando sobre poder e autoridade. Então, Jesus convocou os 12 e lhes deu. Agora veja que essa palavra deu, ou deu-lhes, referindo a 12, que é em plural, mais de um, esse deu se conecta completamente com Jesus, que está bem aqui na frente. Quem foi que deu tudo isso, poder e autoridade? Foi ele. Ou seja, menciono isso só para recordar que Deus é o único que nos pode dar poder e também autoridade. Não é algo que podemos comprar, não é algo que se recebe como herança de alguém, não é algo que se aprende na escola de teologia, não é algo que se inventa, não é um truque, não é uma mágica. Deus, ou Jesus aqui na pessoa de Jesus, é o único que nos pode dar. Portanto, aqueles que inventam por aí suas doutrinas, suas heresias, por favor, leia bem esse texto. Jesus convocou os homens e deu poder e autoridade. Ele é o dono, certo? Que isso fique bem claro desde agora. A segunda coisa é a palavra convocar. Convocar aqui se refere a chamar, se refere a reunir para si. Esse é o contexto daqui. Convocado, chamou para perto de si, porque isso aqui foi uma experiência passada. Jesus chamou para perto dele os 12 e lhes disse tal coisa. Então, esse convocar também tem um sinônimo de chamar. E, irmãos, chamados todos somos. Talvez muitos não sejam chamados a serem pastores, outros a serem evangelistas, outros a serem missionários, porém somos chamados, somos convocados a testificar de Cristo, a dar testemunhos. Somos chamados a ser bons exemplos para os outros. Inclusive a Bíblia diz, tenham cuidado com o testemunho, porque ao redor de vocês existem milhões ou milhares de pessoas observando o testemunho de vocês. E muita gente pode vir a Cristo através do nosso testemunho. Como também é possível que muita gente desista de vir a Cristo, desista de congregar por causa do nosso mau testemunho. Por isso devemos ter muito cuidado, assim que somos todos convocados a ser testemunhas de Cristo. Já vimos a importância do Deus, certo? O Deus se refere exatamente a Jesus, que é o único que pode dar, ninguém mais. Nos deu o quê? Poder e autoridade. Nos deu essa tremenda potência, esta eficácia para fazer vitoriosamente sua obra e para ser vitoriosos cristãos. Mas também nos deu a autoridade, que é o direito de usar esta eficácia, que é o poder de Deus. Agora ele nos deu autoridade, poder e autoridade para quê? Como já disse, não como enfeite, ele não nos deu uma herança simples e ordinária que qualquer pode dar, qualquer pode herdar. Não. Isso aqui são atributos do mesmo caráter de Deus, que são imutáveis, que são invioláveis. Assim que o Senhor nos deu essas duas poderosas condições ou poderosos requisitos, para quê? Para ser vitoriosos nesta obra que faremos para Ele. Orar pelos que estão oprimidos e manifestar poder sobre os demônios e também para curar os enfermos. Ou seja, esta segunda parte aqui menciona coisas impossíveis para o homem. Em outras palavras, o Senhor diz, eu te dou autoridade e poder sobre essas coisas que tu por ti mesmo não podes fazer. Tu não podes expulsar demônios de ninguém por ti mesmo. Tu não podes curar alguém assim como se fosse uma mágica, não podes. Assim que para fazer isso de forma eficaz, positiva e vitoriosa, eu te dou o poder e a autoridade, porque o verso aqui é deu-lhes, assim que o Senhor deu. O Senhor estava dizendo, eu dou a vocês 12, os discípulos, poder e autoridade para
expulsar demônios e para curarem os enfermos. Irmãos, existem coisas em nossas vidas que não conseguiremos fazer jamais, se não dependermos do poder e da autoridade de Deus. Jesus aqui teve uma sabedoria fora do comum. Ele entendeu que os homens, os 12 discípulos, por mais consagrados que fossem, não poderiam jamais fazer nada eficazmente se não fosse com este poder e dependendo da autoridade de Deus. Porque expulsar demônios não é algo que o homem pode fazer. Curar os enfermos, muito menos. Por mais truques que façam, não vai funcionar mesmo. Não existe mágica que faça que essas coisas aqui aconteçam. Assim que Jesus disse, eu te dou esses 2 requisitos tão poderosos, porque o que tens que fazer aqui, expulsar demônios e curar enfermos, são coisas que tu não podes fazer por ti mesmo. Precisas depender de mim através do meu poder e da minha autoridade. Assim que fique claro aqui que o Senhor Jesus nos deu essas 2 altas capacidades para serem usadas para a sua glória, enquanto estamos abençoando a outros que estão oprimidos e enfermos. Vimos aqui o mesmo versículo em grego, e como disse, é o grego koiné do Novo Testamento, por isso o grego koiné é o mais simples. Veremos então o que diz o texto. É o mesmo, segue mais ou menos a mesma ordem, com a sintaxe um pouquinho diferente, porém vamos ver o que disse. A primeira palavra, que é bastante grande, se lê assim: sincalesamenos. Sincalesamenos é a primeira palavra. Sincalesamenos, detus, dodeca, edoken, autos, dinamin, kai, exousian, epipantata, daimonia, kai, nossos, terapeusin. Terapeuem. Vou ler outra vez. Detus, dodeca, edoken, autos, dinamin, kai, exousian, epipanta, daimonia, kai, notos, terapeuem. Aqui vamos ver que este verso segue mais ou menos a sequência do verso em português, com 2 ou 3 pequenos detalhes. Vamos ver então que essa primeira e longa palavra, suncalesamenos, se refere aqui a convocado, que também pode ser chamado. Aqui, a convocado está tempo passado, pode ser também traduzido por tendo chamado ou havendo chamado. O de aqui é uma espécie de conclusão. Pode ser tendo ou pode ser então ou depois de haver chamado ou convocado. Tus, os, dodeca, 12, edoquem, deu, o verbo dar, deu-lhes, deu, autos, lhes, ou a eles. Então, literalmente, deu-lhes. Dinami, poder, cai, e exousia, autoridade. Epi é outra preposição que literalmente seria sobre, acima de, sobre, panta, todos, tá. Isso aqui é um artigo neutro. O neutro não indica o gênero, então pode ser masculino ou feminino. Perdão. A segunda palavra aqui é uma palavra masculina, porém, este artigo, como é neutro, pode ser usado para masculino ou feminino. Então, traduzimos literalmente como os, sobre, todos os, daimonia, demônios, e, você cai, nossos, enfermidades, pode ser enfermos, de forma geral, creio que é enfermidades. E a última palavra, terapeuem, que é curar ou sarar. Esta palavra também pode ser aplicada em modo progressivo, que é sarando ou curando.
Ou seja, esta última palavra me dá a entender que o Senhor Jesus chamou para que continuemos curando e libertando de forma progressiva, e não apenas curar e libertar, como normalmente nos apresenta a versão bíblica que usamos. Então, vemos aqui que o contexto é o mesmo, a informação ou a mensagem é o mesmo, com algumas variações na sintática, certo? Você sabe que quando trabalhamos com dois idiomas diferentes, a sintaxe ou a ordem, a sequência geralmente muda, principalmente quando se trata de um idioma tão distante de nós como o grego, neste caso, e outros semelhantes. Então, aqui vemos que essa palavra, esta sentença está um pouco fora da nossa ordem sintática, digamos assim. Veremos então que a palavra sincalesame nos é convocado, que está bem aqui. Em português está a terceira palavra, em grego a primeira. O de aqui é a palavra conclusiva, que é o tendo, que está bem aqui o tendo, em grego está no segundo. Os seria bem aqui, os dodeca, 12, edoquem, deu, autos, lis, deu-lhes, dinamin, poder, e o E que está bem aqui, a autoridade, exousia, está bem aqui, epi, a preposição sobre, panta, todos, tá, os, já expliquei que isso aqui é neutro, certo? Também pode ser as, em caso que a próxima palavra, o próximo sinônimo seja feminino. Que daimonias, demônios, outra vez, demônios aqui está em masculino, mas o artigo em grego está feminino, cai, e para curarem nossos enfermidade ou enfermos. E a última palavra, terapeuem, que é o modo progressivo, curando ou sarando, mas também pode ser aplicado como curar ou sarar. Ou seja, apesar de que a sintaxe é diferente, isso não é um problema, porque são dois idiomas diferentes. A coisa é que o original do grego confirma o que nos diz o português. Então, precisamos entender que a ordem está bem explicada, bem explícita. O Senhor nos convocou, Ele nos chamou, e o convocar de Deus não nos dá chance sequer de reclamar ou de perguntar por quê. A única alternativa ou a única opção é obedecer, como já sabemos. Vemos então que até o hebraico do Antigo Testamento valora muitíssimo a palavra poder e autoridade. Neste caso, a palavra poder no hebraico, lendo sempre da direita para a esquerda, que é a forma correta de ler o hebraico, é a palavra tokef. A palavra tokef, rio, literalmente representa ou se traduz por poder, eficácia, força, potência e domínio. É mais ou menos o que vimos no grego original do Novo Testamento. As definições concordam plenamente. Tokef, poder, eficácia, força, potência, domínio. A mesmíssima coisa do Novo Testamento grego. A segunda palavra aqui é autoridade. A palavra autoridade também da direita para a esquerda se lê como mistar. Mistar. É uma pronúncia bastante gutural, se usa mais de garganta, por isso soa meio áspero. Mistar. Mais ou menos assim, e se traduz como autoridade, privilégio e direito. Também concorda plenamente com as definições do grego do Novo Testamento bíblico. Ou seja, outra vez aqui temos a eficácia, que é o poder, e a autoridade, que é o direito. O poder de Deus, que é a eficácia, faz o nosso trabalho para o Senhor fluir com eficácia, porém a autoridade é o direito de usar esta eficácia para fazer o que estamos fazendo. Vemos que ambos, poder e autoridade, são atributos divinos concedidos ao homem para fazer a obra de Deus unicamente. Não são atributos de adorno ou de enfeite, não são algo que o Senhor nos deu para ser vulgarizado, para ser vendido, para ser negociado, para ser trocado por posições, por privilégios, por fama. Ninguém jamais pode usar o poder de Deus e sua autoridade para fazer-se famoso
ou famosos por isso, porque se o fazemos, o resultado será simplesmente catastrófico, como já sabemos. Vamos ver então que, assim como menciona essa última afirmação, tanto poder como autoridade são atributos divinos, ou seja, de Deus, que nos foi dado para fazer a sua obra. Sem esses atributos, sem o poder e sem a autoridade, não estamos aptos e não poderemos fazer a obra do Senhor. Vimos, por exemplo, um exemplo deste caso, ali em Atos, capítulo 19, você pode investigar depois, a partir do versículo 13, houveram algumas pessoas que tentaram expulsar demônios usando o nome de Deus, porém nem sequer cristãos eram. E eles diziam assim, em nome do Deus de Paulo, eu te expulso, eu te conjuro, ou algo assim, uma palavra parecida. O caso é que, como essas pessoas nem sequer conheciam a Deus, e muito menos a Paulo, estavam totalmente desprovidos da autoridade e do poder de Deus, o que aconteceu? Eles foram literalmente envergonhados por querer usar o nome de Deus de forma vã e expulsar demônios sem ter nem o poder e nem a autoridade do Senhor. Ou seja, não podemos fazer sua obra, por isso eu ressaltei bem aqui. Tanto poder e autoridade são atributos divinos, ou seja, de Deus, concedidos, que recebemos de Deus mesmo, para fazer sua obra. Se tentamos fazer sua obra como essas pessoas de Atos 19, dizendo em nome do Deus não sei de quem, em nome da igreja tal, em nome daquela denominação, ou em meu próprio nome, possivelmente vai sair envergonhado como aqueles lá do Atos 19, que foram envergonhados e desmoralizados frente a todos. Isso não funciona. Então, qual é a diferença básica que podemos encontrar, ou diferenças, entre poder e autoridade, depois de todo este comentário? Veremos então que, enquanto a autoridade dirige, o poder executa. É outra forma de explicar a eficácia e o direito. A autoridade é o direito, a eficácia é o poder. Porém, aqui se explica de outra forma. A autoridade, que é o direito, também dirige, guia por onde ir, enquanto o poder opera ou executa com aquela eficácia própria do próprio poder de Deus. Ambos caminham juntos com discernimento, isso está muito certo. Certo? Imagine, se nós não tivermos discernimento, como vamos saber o que fazer? E, sobretudo, como vamos saber o que fazer corretamente? Não podemos adivinhar nada. Não na obra de Deus, isso é simplesmente impossível. Por isso, precisamos do discernimento, que é estabilidade espiritual que o Senhor nos dá para saber o que fazer e como fazer, e também o que não fazer. Ambos exercem influência espiritual. Por causa dessa influência é que os demônios saem em retirada e os enfermos são curados, porque a influência de Deus vem do aspecto espiritual, por isso coloco influência espiritual. Não estou falando de uma influência social, não estou falando de uma influência da posição que alguém ocupa, mas é a influência espiritual que faz os enfermos serem curados e os oprimidos serem libertos. Inspiram temor a Deus. E esse temor aqui não é o temor de medo, é aquele temor que inspira uma alta reverência, um altíssimo respeito pelo que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por isso, irmãos, às vezes quando oramos, por exemplo, por pessoas oprimidas, os demônios saem às vezes aos gritos, ou seja, não querendo ir, mas obedecem por causa deste temor de Deus que se manifesta naquele momento, por causa do poder e da autoridade que Ele nos concedeu. Ou seja, o Senhor não nos deixa envergonhados. Ambos são inflexíveis, ou seja, não mudam. Eles têm um status, estão em posição superior sempre. Não podemos torná-los nem mais alto e tampouco mais baixo. São inflexíveis, ou seja, não mudam. São imutáveis, são inesgotáveis, não têm fim, nunca se esgotam. O poder e a autoridade de Deus são inesgotáveis, não negociáveis, ou seja, são inegociáveis. Não podemos
vender o poder de Deus e ganhar muito dinheiro fazendo mágica, por exemplo, usando o poder e a autoridade do nosso Deus. Isso seria simplesmente algo muitíssimo terrível só de pensar em fazer. São inegociáveis. Não há como ter nenhuma classe de benefício tentando fazer coisas assim, são inegociáveis. Agora vamos ver, quando eu falo, eu queria parar um pouquinho aqui só para mencionar uma coisa. Quando eu falo em inegociável, eu também me refiro a coisas que sim, não sei por qual motivo existem na mente de alguns que parece que não entendem bem o real contexto bíblico e o real contexto do que o Senhor nos ordenou fazer. Honestamente, se não temos temor de Deus em nossa vida, pensamos que tanto o poder como a autoridade de Deus podemos trocar por algo. Podemos trocar por posições, podemos trocar por benefícios, podemos trocar até mesmo por dinheiro. Porque algumas pessoas pensam que esses requisitos, poder e autoridade, são negociáveis. Isso expressa a ignorância bíblica, a pobreza espiritual em que essa ou essas pessoas estão e daí por diante. Eu me lembro, por exemplo, algumas experiências passadas que tive em outros países. Eu tive a oportunidade de morar em outros países, às vezes por curto tempo, às vezes por longo tempo, porque como missionária eu tive sempre que sair de um lugar a outro, na verdade. E eu me lembro que em outros países eu era estrangeira. Então, em alguns desses países, ou seja, os países diferem um pouco o sistema de imigrações. Em alguns desses países, tínhamos os estrangeiros que ir no setor de imigrações para pagar o nosso imposto, que correspondia ao direito de ficar no território deles ou no país deles legalmente. Então, cada mês, numa data exata, eu ia lá naquele setor de imigrações pagar meu imposto e receber um novo carimbo no meu passaporte, dizendo você pode ficar aqui 30 dias mais. Quando estava quase terminando os 30 dias, eu voltava lá, pagava outra vez outro imposto e outro carimbo por mais 30 dias. Então eu lembro que algumas dessas vezes em que fui ali, tínhamos que ficar todos numa fila, todos os países diferentes juntos, ou seja, todos os estrangeiros, e o processo se dava mais ou menos em 3 partes. Na primeira parte do processo, era como uma janelinha, tínhamos que pagar o dinheiro e receber um número. Na segunda janelinha, tínhamos que preencher uma ficha com os dados pessoais, datas, nacionalidade. E na terceira janelinha, entregávamos o passaporte e recebíamos um novo carimbo. Isso era tudo que tínhamos que fazer. Geralmente o processo demorava entre meia hora e 2 horas. Às vezes terminava tudo em 40 minutos, outra vez terminava em 2 horas, porém era necessário para poder ficar legalmente no país. Porém, eu me lembro que algumas vezes eu vi alguns oficiais de imigrações que trabalhavam naquele setor imigratório, que trabalhavam para o governo, que inclusive tinham um uniforme diferente, tinha uma identificação aqui com o nome da pessoa, o departamento de imigrações e até mesmo um cargo como um comandante, um capitão, um general, coisas assim, e o nome embaixo, setor de imigrações. Algumas vezes eu vi essas pessoas indo na fila de um por um, propondo que se a pessoa pagasse para ele, neste caso, ele podia pegar o passaporte e ir pelo outro lado, ou seja, pela outra porta, e carimbar o passaporte, entregar para a pessoa e ela já estava livre. Realmente o carimbo era verdadeiro, porque ia direto naquela salinha onde carimbava o passaporte. Porém, a pessoa não tinha que ficar na fila para receber o número, para a segunda janelinha para preencher uma ficha e até a terceira para carimbar. A coisa saía mais rápido, às vezes em 5 minutos tudo estava pronto. Algumas vezes que eu vi isso, eu pensei comigo mesmo, nossa, que interessante, essa pessoa tem um título de autoridade, tem um uniforme de autoridade, tem uma posição de autoridade dentro deste departamento, porém não tem nenhuma autoridade. Na verdade, parecem autoridades sem autoridades, porque estão negociando a autoridade que lhes foi dado.
E isso eu nunca esqueci. E eu lembro que uma vez eu fiquei tão furiosa que eu enfrentei um deles e eu disse algo parecido a isto. Que tipo de autoridade é essa? Isto é um mau exemplo para os estrangeiros que estão aqui. Eu quase entro num grande problema porque me atrevi a dizer isso. Porém, era algo simplesmente indignante e algumas pessoas reagiram mais ou menos da mesma forma. Ou seja, o poder de Deus são inegociáveis, não há como trocar. O Senhor nos deu com uma finalidade, e este foi fazer a sua obra com eficácia. Portanto, não podemos mudar esta verdade. São impactantes porque operam com tanta eficácia que trazem mudança na vida das pessoas e também das circunstâncias. Ademais, operam direta e indiretamente. Agora você pode perguntar, que é isso de operar indiretamente? O Senhor nos deu seu poder e sua autoridade. Quando nós somos usados para curar alguém através da imposição de mãos, da oração, esta é a forma direta. O indiretamente é quando alguém vai mandado por nós. Por exemplo, a Bíblia menciona lá no livro de Reis, segundo Reis, no Antigo Testamento, capítulo 5, vimos um caso bem interessante de poder e autoridade indireto, operando indiretamente. Você sabe daquela história do oficial Naamã? Ele era um oficial do exército sírio e usava um uniforme muito elegante e cheio de autoridade, porém ele era um homem leproso. Por dentro do uniforme, aquele homem estava quase que apodrecendo, ele estava com uma lepra de muito tempo e, de certa forma, avançada, ele precisava de cura. Então, através de uma menina, que era uma espécie de empregada que eles tinham em casa, lhes falou sobre o profeta Eliseu, que estava do outro lado, em outro lugar. E aquela menina inspirou fé nele. O que fez ele? Tomou alguns acompanhantes com ele, muita riqueza, e foi até onde estava Eliseu. Você já sabe toda a história. O caso que quero enfatizar é que uma vez chegando ali, Eliseu não saiu para impor as mãos sobre ele. Eliseu nem sequer olhou no rosto dele. O que foi que o profeta fez? Ele chamou seu assistente, creio que o nome dele era Geazi, e disse, olha, Geazi, vai aí com esse oficial Naamã e diz para ele ir se banhar 7 vezes lá no rio tal. Quando Geazi foi, deu o recado, Naamã ficou muito furioso porque era um homem arrogante, soberbo, como ele era uma autoridade governamental, ele pensava que todos tinham que obedecê-lo. Então ele começou a murmurar, dizendo por que este profeta não veio, orou por mim pessoalmente, então por que ele não me mandou me banhar no rio mais limpo? Por fim, a coisa foi que, depois de muita luta e com o conselho dos seus ajudantes, dos seus soldados, o oficial foi e se banhou e ficou curado. Agora eu pergunto, quem foi que falou com ele pessoalmente? Não foi Eliseu, foi o ajudante do Eliseu, do profeta Eliseu, que era aquele menino. Então, veja bem, aqui eu considero uma operação indireta, porque não foi diretamente do profeta que fluiu aquele poder ou aquela autoridade e produziu aquele milagre, mas foi através de um terceiro. A isso eu chamo de uso de poder e autoridade indireta. Isso é só uma espécie de definição. Você talvez tenha uma outra opinião sobre isso, mas é somente para enfatizar o que quero dizer. Agora veja bem, depois de tudo o que escutamos, como será que podemos aplicar todo esse conhecimento sobre poder e autoridade? Então, para começar, eu te pergunto, do que será que tu estás revestido hoje? Você que está no ministério, por exemplo, você que ocupa um cargo na sua igreja, é o professor de escola dominical, ou é líder das crianças, ou faz parte do grupo musical da igreja, ou simplesmente evangeliza de vez em quando, ou está tratando de dirigir algum grupo de edificação espiritual. Ou seja, você que faz algo para Deus, do que você está revestido hoje? Será que estamos revertidos do poder e da autoridade de Deus ou cheios do nosso próprio conhecimento?
É possível que creiamos mais no que pensamos do que na palavra do Senhor. Então, será que estamos cheios do nosso próprio conhecimento ou da palavra de Deus? Que estratégias estamos aplicando no ministério? Quer seja um ministério dentro da igreja ou um ministério amplo, como evangelistas e apóstolos e tudo isso. Que estratégias estamos usando? A estratégia da nossa própria eloquência para convencer os demais? A nossa própria experiência pessoal? A estratégia da fama, que é a aparência física, a beleza? Que estratégia será que estamos usando? Ou será que estamos usando as estratégias corretas, que é o poder e a autoridade de Deus? Se formos colocados em um posto, em uma posição, Deus espera que prosperemos. Deus espera o resultado do que estamos fazendo, especialmente se Ele foi quem nos chamou e nos enviou. Agora veja, se a obra que fazemos para Deus não está prosperando, se a igreja não está crescendo, se o ministério não está avançando, se não há vidas salvas, se não há milagres realizados ali, talvez seja porque nós, tanto você quanto eu, estamos desprovidos. Desprovidos de quê? Do poder e da autoridade de Deus. Estamos usando talvez nossas próprias estratégias, nossa eloquência, nossa inteligência, nossa experiência, nossa beleza física, nossa posição, nosso nome, nosso título, nossas oportunidades. E por isso talvez o ministério não está ou não esteja crescendo. Irmãos, sem esses poderosos requisitos que são o poder e a autoridade de Deus, tudo o que façamos será em vão. Além disso, se não estamos revestidos com seu poder e sua autoridade, estamos mais expostos às heresias, às falsas doutrinas, às confusões doutrinais que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, ou algo parecido, porque isso, inclusive, é algo muito comum nesse tempo atual. Pessoas que não oram, que não jejuam, que não estudam a palavra do Senhor, que não se revestem de Deus, estão desprovidos, estão nus, estamos como desnudos, estão com as vergonhas de fora, assim como é uma expressão que existe, do poder e da autoridade de Deus. Eu digo com as vergonhas de fora porque tudo que façamos fora da autoridade e do poder de Deus vai terminar em vergonha. Todos vão ver uma vergonha e ademais não vai prosperar, vai ser somente esforço perdido. Então eu te pergunto, depois de tudo que ouvimos nessa introdução de hoje, do que estamos revestidos e por que o teu ministério não está crescendo, porque tua família não está sendo salva, porque o teu bairro não sabe que tu és um cristão, porque as pessoas lá do teu trabalho nem sequer imaginam que tu visitas uma igreja, porque não prospera, porque não expande, porque não cresce, porque não progressa, como é o conceito da autoridade. Por quê? Talvez as estratégias estejam erradas. Que tal se hoje coloquemos todas as nossas estratégias aos pés de Cristo e oremos e digamos, Senhor, se eu estou falhando, se eu cometi erros, perdoa-me. Hoje reverte-me com este poder e essa autoridade. Primeiro, porque eu quero ser um cristão vencedor, mais que vencedor, como diz a Bíblia em Romanos 8. Segundo, quero dar bom testemunho de ti, porque a tua palavra diz que existem miríades de pessoas ao redor observando-me. E o que quer que eu faça, pode ser para a tua glória, ou pode ser para que outros abram a sua boca contra ti e te ofendam e blasfemem de ti e eu seja culpada por eles. E terceiro, porque o ministério precisa crescer, precisa prosperar. Tu me fizestes um chamado, tu confiastes em mim e eu quero ser no mínimo fiel, Senhor, porque tu mereces isto. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude a entender o contexto pleno de toda esta palavra, porque senão, irmãos, estamos mais que perdidos. Precisamos ser revestidos com o poder e a autoridade do nosso Deus, para então ver a eficácia da sua vontade, tanto na nossa vida cristã pessoal, quanto no ministério que fazemos para Ele. Bem, esse tema foi para mim muitíssimo edificante.
E como digo, sempre compartilhá-lo com vocês me faz crescer sobremaneira. Obrigada pelo seu tempo e por estudar essa palavra comigo. Aos meus alunos, aqui estarei em caso de que tenhas alguma pergunta. Então, é sempre uma bênção poder compreender a palavra do Senhor e aprender juntos. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tá bem? Que Deus te abençoe.